Saudações aos amigos do Culturalog, muito bem-vindos a um novo vídeo. Hoje eu vou estar falando novamente sobre os livros. O enfoque do vídeo de hoje é algo que eu vejo como uma possibilidade no ramo dos livros, assim como aconteceu já no ramo da música física, ou seja, CDs, vinis. E eu vou dar exemplos aqui do que eu acho que talvez tenha um certo paralelismo entre os dois mercados. Desde já, muito obrigado por clicarem aqui e vamos conversar sobre isso. Para início de conversa, eu acho até que os livros aqui no Brasil, eles são relativamente bem feitos. Eles têm um acabamento mais ou menos bem feito, o papel é bom. Eu posso comparar, por exemplo, uma mesma linha editorial, os livros estrangeiros e os livros nacionais. Olha só, peguei aqui aleatoriamente dois livros da Penguin, ok? Odisseia do Homero, esse aqui é a versão nacional, e isso aqui é a trilogia do Ésquilo. Essa aqui é uma edição importada. O papel da edição nacional, de todas as edições nacionais, todos os livros da Penguin Companhia, é um papel bom, é o papel Pollen Soft. O que não acontece com os livros da Penguin lá fora. E todos eles, dessa linha aqui clássica. Eles são papéis assim que com o tempo eles amarelam, eles vão ficando com umas bolinhas, principalmente no início e no final dos livros. Não sei se isso é alguma falta de cuidado que eu tô tendo, gente. Se for alguém aí que manja muito bem de conservação de livros, por favor, coloca aí nos comentários o que fazer para não ter esses problemas. Mas enfim, eu noto, né, que esse tipo de papel, que é certamente um papel mais barato, o das edições de fora, ele tem muito naqueles livros aqueles livros gordinhos, pequenininhos, em inglês, que você costuma ver nas livrarias, assim, de alguns best-sellers, alguns livros de fantasia e tal, que são os mass market paperbacks, ou seja, são aqueles livros de capa mole que são feitos para serem enviados aos milhares, aos milhões, para as lojas que são de consumo assim mais popular. A gente aqui não tem muito bem esse formato do mass market paperback, e isso é até bacana por um lado, porque são livros assim meio descartáveis, eu até diria. O que são os nossos livros de massa, né? São edições tipo Best Bolso, né? Que tem o papel não é igual àquele, né? Porque ele é um papel branco, mas ele é um papel fininho e você pode ler do outro lado da página. São edições feias, edições, né, meio molenga, tudo meio descartável. E tem uma das editoras que talvez sejam umas mais vendidas, as mais queridas do Brasil, que é a LPM, né? Acho que todo mundo tem alguns livros desses, né, em casa. Esse aqui eu acho que é o tipo de livro assim que é legal para vender em banca, vender em supermercado, né? Uma coisa assim de bolso, de fato, né? É o LPM Pocket de bolso em inglês. São livros mais baratos e eu acho que existe um espaço no mercado para esses livros. Mas não cai nisso, que é o que eu vou falar, dos livros gourmet. Tem gente que pode achar que é frescura, né? O texto é o mesmo, que história de burguês safado é essa de livro gourmet? Né? Você sabe o que é o gourmet? Né? Isso é uma coisa que vem da culinária, né? O que é uma comida gourmet? É uma comida que tem um toque a mais, né? Tem um salzinho do Himalaia, tem um coentro colhido por viúvas albinas, né? De sei lá onde. É uma coisa diferenciada, né? E no Brasil, a gente está começando a ter esse tipo de lançamento. E eu vejo esse espaço crescendo nas lojas. Você vê, por exemplo, eu não sei qual é a parcela de leitores no Brasil, se a gente pudesse colocar um percentual, assim. Mas me corrijam se eu estiver errado, eu vou chutar 1%. Pessoas que leem mais de 10 livros por ano. Vou supor que isso... Talvez até eu estou sendo um pouco otimista falar que é 1%.
né? Leitores assim, ou compradores de livro, né? Quem são essas pessoas? Há, digamos, 10 anos atrás, e aí que eu quero fazer um paralelo entre a indústria de livros para a indústria de música, há uns 10 anos atrás o CD, né, que era o formato já líder aqui no Brasil, sei lá, por 20 anos, talvez, né, desde a queda do vinil, o CD estava sofrendo, né? Hoje morreu. Quem acompanha o mercado sabe assim que a Sony e várias gravadoras já completamente abandonaram o Brasil. Não se lança mais produto físico de música aqui no Brasil, que é uma pena. Mas na época em que o CD ainda estava tentando conquistar o público de algumas formas, eles tinham coisas como, por exemplo, esse formato pela gravadora Universal, que eram os Echo Packs. Que tem um disco do Killers e outro do Scissor Sisters. Mas o que eram esses Echo Packs? É só isso. Não tem encarte, ok? É só o esqueleto e o CD. Nessa época a gente ainda não tinha serviços de streaming, né? Então as pessoas ou, sei lá, tinham que baixar ilegalmente ou talvez baixar no YouTube, né, as músicas. Não era tão fácil assim. Tinha que batalhar um pouquinho, ir atrás de torrent e tal. Então eles lançaram essas, assim, eram discos que eram mais baratos. Obviamente, esse formato não funcionou. Por quê? Ainda nessa época, o público que ainda estava comprando CDs não é um público que vai querer uma edição barata. Uma coisa assim, sem encarte, sem nada. Outra tentativa que é o CD Zero. Isso aqui é da Sony, não da Universal. A gente tinha, o exemplo que eu tenho aqui é o acústico do Lobão, né? Esse aqui é o CD normal, né? O CD que era vendido na época, com encarte, CD normal, é o CD que você conhece. E eu calculo, sei lá, quanto devia estar isso, 25, 30 reais na época, né? O preço de um CD. Mas, por R$ 9,90 e o preço bem na cara, você tinha um CD zero, que é nesse formatinho aqui de single, né, de compacto, e daí você tinha 5 músicas, né? No CD normal são 18. Aqui você tinha 5 músicas com alguns melhores momentos do disco, e nesse aqui eles foram espertos e colocaram uma música bônus que não tem no disco normal. Então, para quem queria ter todas as músicas que tinha no DVD, tinha que levar os dois formatos. Mas eu fiquei contente que eu levei porque, né, é uma coisa histórica. Isso aqui é algo que não vai se repetir. Mas por que eu tô falando desses CDs, se você não está entendendo por que eu inseri o mercado da música aí? Como eu disse, o público que quer comprar o CD hoje, que quer comprar o produto físico, pode ser vinil também, ele já não é mais o público geral. O público geral, ele está perfeitamente satisfeito em ver o vídeo no YouTube e baixar, talvez, a música ali em baixa qualidade. E, no mais do mais, ele vai se prontificar a pagar mensalmente um serviço de streaming, como o Apple Music ou o Spotify. E isso é mais que suficiente para ouvintes de música casuais. Quem ainda compra mídia física vai cada vez mais esperar uma edição luxuosa, né? Uma coisa com um mimo, né? Um autógrafo, alguma coisinha que faça com que aquele produto seja especial. Porque assim como, sei lá, uma camiseta, um boné, um copo, o CD e o vinil, eles viraram tipo uma memorabilia, viraram um merchandising. Muitas pessoas nem mais têm CD player em casa, né? Muito menos toca disco, né? Então é tipo um lugar para, se você ver o show daquele artista, ele poder autografar. E hoje em dia eu realmente acho que nem todos os livros precisam ser impressos. E a gente tem, no Brasil e também lá fora, muitas coisas que são lançadas diretamente para o Kindle ou para o Kobo. O que eu tenho é o Kindle mesmo, o Paperwhite, e ele é um leitor que atendeu muito bem ao que eu pedia, sabe? Eu tinha um pouco de preconceito. Ó, gente, eu não estou sendo pago pela Amazon para fazer mexendo isso aqui, mas se a Amazon quiser, eu aceito, tá?
Quando eu comprei um Kindle, eu achava que eu não ia gostar. Mas realmente a leitura no Kindle, ela é muito boa. É um aparelho gostoso, não é como ler num tablet ou no celular. A tela do Kindle, ela não cansa tanto os olhos, enfim. Isso talvez seja o futuro de uma boa parte dos leitores. Até porque, sejamos francos, né? No Brasil a gente pirateia adoidado. E no Kindle você pode arranjar meios de baixar os livros ilegalmente. Tem muitos livros que não são mais lançados fisicamente. Não são grandes lançamentos, obviamente, esses são lançados em formato físico, mas tem muita coisa que é só lançada ali, no formato digital. E eu acho isso bom. Não gasta papel com coisa que não deveria gastar. Entretanto, né, na outra partida, a gente tem esses livros gourmet. E o que eu estou falando por livro gourmet? Então agora chega talvez a parte mais interessante, que eu vou mostrar para vocês o que eu chamo de livros gourmet. Antes de mostrar os livros do Brasil, eu quero dizer que isso não é só uma iniciativa no Brasil, mas deixa eu mostrar para vocês. Em comparação com as edições muito queridas, né, mas nem tão ideais do Penguin Classics lá fora, a gente tem os Penguin Classics de luxo, Siddhartha, do Hermann Hesse, que já tem um papel melhor, de gramatura mais alta, e vocês vão notar nos livros maiores, mas assim, tem gente que acha isso, pô, esqueceram de fazer o trabalho completo, mas eu acho isso muito legal, que dá um sentido assim de um livro mais artesanal. Mas todos os livros da Penguin Classics de luxo, eles não são cortados, né? Essa parte aqui, né, ela tem vários relevos, ela é toda recortada assim, ó. Eu achei isso muito legal, que parece, né, que foi um livro que foi, sei lá, feito poucas cópias, assim, né, uma coisa mais feita à mão. Aí tem, né, aquela coisa artesanal, que é de luxo, é um acabamento gourmet. Então eu tenho esse aqui, o Siddhartha do Hermann Hesse, a Eneida do Virgílio, né? Aí tem essa coisinha meio dourada, o Alcorão, as sagas islandesas, né? Ó, vocês podem ver que tem até um vernizinho na capa, né? É uma outra história, E um dos primeiríssimos, ou o primeiro romance de todos os tempos, que é o Conto de Genji, livro japonês. Então isso tem lá fora também. Mas quais são alguns exemplos do Brasil? O primeiro que me vem à mente, e se tem alguma livraria na sua cidade, diga aí nos comentários se isso acontece aí. Porque aqui onde eu moro, em Santa Catarina, quase todas as livrarias têm um espaço dedicado a essa editora. E eu noto assim que muitas pessoas que não compram livro, compram livros dessa editora e se dedicam a essa editora. Tem um espacinho na estante só para os livros dela. E eu acho que isso não foi algo pago, né, pela editora, para você ter um espacinho só dela nas livrarias. Posso estar enganado, mas eu acho que foi algo que foi surgindo. Por quê? Porque esses livros, eles são livros gourmetzinhos, né? E eles têm um caráter próprio, eles têm uma temática própria, então eles são facilmente agrupados. Que editora é essa? Essa editora é a Dark Side. Eles lançam livros de suspense, horror, crimes, né, crimes verdadeiros, coisas sobre serial killers e tal. Eu não tenho muitos livros da Dark Side aqui em casa. Conheço gente que tem vários, né? Não é o meu caso. Mas deixa eu mostrar alguns para vocês. Se lembram esse vernizinho lindo da capa das sagas? Aqui a gente também tem. Olha só, esse lançamento do Junji Ito, esse mangaka, adoro os trabalhos dele. Tem também esse verniz na capa, ó. Todos os livros da Dark Side têm capa dura. A esposa do meu irmão, que deve estar inclusive vendo esse vídeo, fala que o papel da Dark Side tem um cheiro específico. Eu não sei dizer, apesar de eu ser um confesso cheirador de livros, ok? Cheiro mesmo.
Eu não sei se eu... Vou até testar aqui, gente. Se bem que esses aqui já estão com os outros livros faz um tempinho, né? Não gostei. Outro que eu tenho aqui, que foi me dado de aniversário pelo meu amigo, Medicina Macabra, mas olha só, né? Vernizinho bonito, ó. Todo o acabamento, a própria fonte muito legal, que vai ficar muito mais claro no exemplo que eu vou mostrar a seguir. Eu esqueci como é que se chamam essas fitinhas aqui, mas olha só a gourmetização do negócio, gente. Tem escrito na fitinha o nome da coleção. Isso é a gourmetização extrema do livro. Vocês podem dizer que isso é frescura, ou não, que eu tô certo, mas eu tenho essa coisa de que se eu sei ler o livro na sua língua original, eu vou procurar não comprar uma tradução. Mas eu tive que fazer uma exceção quando a Dark Side lançou essa edição aqui, do Drácula. Essa edição aqui, se você pegar a primeira edição do livro, você vai ver que esse aqui é uma réplica da edição. E eu acho essa capa muito icônica. Essa edição aqui foi um primor. Nada além disso. E o que eu falei a diagramação, tipo, as fontes, a fonte desse livro aqui, ele parece um livro antigo. Ele parece que você, assim, encontrou um tesouro no sebo, sabe? Olha isso, gente. Gourmetização profunda. E daí eu realmente tive que abrir essa exceção. Ó, gente, se o livro tem uma fitinha, grandes chances de você estar sendo vítima da gourmetização. A fitinha denuncia. Beleza, a Dark Side, né? Capa dura, livros legais, mas quais mais? Deixa eu te mostrar. Essa editora que eu vou falar agora é de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que é a editora Biblioteca Clássica. O primeiro lançamento deles foi a Divina Comédia, do Dante, e era uma edição bilíngue. Eu acabei ficando em dúvida, né, se eu ia ou não pegar, e daí acabou que esgotou. Olha só, olha isso, né? O negócio do esgotar, né, do limitado, vocês vão ver que é uma coisa extremamente gourmetizada. Mas, de fato, no primeiro mês, eles atingiram um limite de membros e não conseguiram dar conta de colocar novos membros para pegar esse primeiro livro. Então eu participei do segundo e do terceiro mês, não continuei porque tipo, o livro em si eu acho que é R$ 89,90, mas pagando o frete você paga uns 100 e poucos reais para receber um livro a cada mês. O negócio é que você tem que ser o assinante desse negócio. E eu não queria ser assinante sem antes saber que livro que eu ia receber, né? Então eu cancelei a assinatura depois do mês 2 e 3, mas eu tenho aqui o 2 e 3 para mostrar para vocês. O segundo livro que eles lançaram foi O Vermelho e o Negro, do Stendhal. O que torna isso gourmet? Além da coisa da assinatura, né? Você é um membro, né? Você faz parte de um seleto grupo. E o marketing deles são edições para deixar para os seus filhos. Toda a edição deles, aquela coisa do papel bom, de umas ilustrações próprias. É uma edição exclusiva, né, para o Clube da Literatura Clássica. Ele sempre tem um marcador que é temático do livro, né? Lembrando esse o vermelho e o negro. O papel é muito bom, assim, uma coisa meio acetinada. Pena que vocês não podem sentir a textura disso aqui, é muito agradável. E vocês precisam ver a caixa em que você recebe esses livros. É uma caixa personalizada. A própria parte de fora da caixa, você já sabe que você vai receber esse livro. É todo um pacote nessa experiência gourmet, né? E quando você abre a caixa dos Correios, o livro está embrulhado nisso aqui. É um pôster. Ah, vocês acharam que era só isso? Ah, não.
todo o lançamento deles tem alguma coisa extra. Além do livro, na encapadura, papapá, e o marcador, tem alguma coisa extra. Nesse aqui foi uma caderneta. Caderneta para você anotar o que você quiser. De novo com aquele papelzinho acetinado. O mês 3 foi a vez de um autor brasileiro. E ele veio nesse pôster aqui. E não sei se você vê, mas ele é todo feito de formiguinhas. São 3 livros do Lima Barreto. E dentro, né, de novo, né, aquela coisa com as formigas, que tem a ver com os livros. E, você adivinhou, né? Fitinha. Tem que ter fitinha. Nesse mês eles estavam inspirados, gente. Não era uma mera cadernetinha. O item extra era um livro inteiro do Lima Barreto. Para quem não notou, isso aqui é uma corruptela do disco do Velvet Underground e Nico, né, a própria fonte. Outra editora gaúcha que eu diria que eles não são super gourmet, mas eles estão ali na companhia da gourmetização, assim, eles estão na tangente. São a editora Splin. Eu não sei se eles são de Porto Alegre ou de alguma outra cidade, mas é quase certeza que eles são gaúchos. A editora Splin, eles têm o lema que é Editamos Melancolia. Então eles lançam livros de caráter meio melancólico. Você vê o nichozinho, né, que hoje uma editora dessas consegue abrir e consegue, sei lá, se manter, talvez. O único livro que eu tenho deles é o Eu, do Augusto dos Anjos, e nessa edição eles colocaram várias gravuras do Edvard Munch, que é o pintor, artista norueguês. Então eles fizeram um casamento, né, desses poemas super fortes, né, com várias obras do Munch. Esse aqui não tem fitinha, por incrível que pareça, mas ele tem algo mais gourmet que a fitinha. Sabe o que é? Vou te mostrar. Esse é o exemplar de número 075 de 300 cópias. Gente, cópia numerada, uma cópia limitada, isso é gourmet. Não tem como escapar. Não só ele é numerado à mão, como eles mandam um marcador para você escrito à mão. Aqui tem uma parte do Flores do Mal, do Baudelaire. É aquela coisa, né? Você se sente especial comprando algo assim. Obviamente que, né, uma Companhia das Letras, uma LPM, não conseguiria fazer isso de colocar muito obrigado para todos os livros que eles mandam, né? Haja mão para isso. Mas olha só, uma editora muito legal, eles lançaram poemas do Nietzsche, eles são inéditos no Brasil, até onde eu sei. Então se você, né, um Nietzscheano, tá querendo ler alguma coisa que não seja a filosofia dele, você vai encontrar pela Splin. Sabe, gente, eu ia colocar livros da editora Todavia nessa seleção, mas eu comecei, enquanto estava falando com vocês, a ver os indícios gourmets. Capa dura, fitinha e edição limitada. Se não tiver nenhuma dessas 3, não é gourmet. Vocês concordam com essa metodologia? Digam aí nos comentários. Essa aqui é gourmet. Essa aqui é gourmet. Editora Antofágica. Eles vendem livros principalmente pela Amazon. Uma razão pelas livrarias estarem fechando não é nem só o número baixo de leitores, até porque hoje livraria, papelaria, vendem Funko, vendem tudo que puder, né? Daqui a pouco estão vendendo fruta e verdura também. Mas é que a Amazon, né? A Amazon chega num lugar, ela mata todo o resto, né? É uma empresa bastante predatória, mas é difícil não se render a ela, porque, né, é tudo mais barato lá e é tudo mais fácil. E essa editora Antofágica, eles vendem lá. Eu não comprei muitos livros deles. Tem gente que não gosta, porque os livros deles, ao contrário até mesmo da LPM Pocket, né,
tem livros todos do mesmo tamanho, ou a Penguin, né? As coleções é legal que elas tenham o mesmo tamanho para ter uma mesma ideia, né? Uma mesma identidade. Eu não sei se todos os livros da Dark Side têm o mesmo tamanho. Os livros da Dark Side não têm todos a mesma altura também. Olha só, essa aqui é uma edição de Coração das Trevas, do Conrad. Outro possível fator gourmet. Eita! Outro possível fator gourmet são ilustrações produzidas unicamente para essa edição. Capa dura, check. Não tem fitinha. E apesar de ele não ser limitado, pelo menos ele não tem, né, um número de cópias escrito à mão, eles têm um negócio muito legal, que é tipo um selinho de biblioteca. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ele parece os letreiros de um filme antigo, sabe? Conforme você tá abrindo o livro, né? Ó, né? Essa coisa aqui de filme antigo, tipo, apresenta Coração das Trevas. Olha só o que eu chamo o carimbinho. É isso aqui. Todos os livros da Antofágica têm isso. Outro aqui que eu comprei que tem outro fator gourmet, mas que esse não é tão frequente, foi o Werther, do Goethe. Eu tinha a edição da LPM. Eu acabei vendendo e me gourmetizando, né? Essa edição aqui foi uma edição comprada em pré-venda, então autografado pela pessoa que fez as ilustrações, né, do projeto. Eu deixei agora por último uma editora muito peculiar, que é a editora Carambaia. Como é que eles funcionam? A Carambaia tem 3 selos. A edição Acervo, Ilimitada e Numeradas. A Ilimitada teve, por exemplo, o lançamento do Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn. Eu não comprei porque eu já tinha em inglês essa edição aqui, do Arquipélago Gulag. Mas eles lançaram, assim, não tinha no Brasil, né? Era um crime não ter isso. E como, né, um livro grande, de interesse possivelmente de muita gente, é uma edição ilimitada. Então eles podem fazer reedições, tal, e não é numerada. Mas o carro-chefe deles são as edições numeradas, como essa aqui, que você só consegue ver, né, pelo relevo, que é Nas Profundezas, do Huysmans. Inclusive estou lendo nesse momento. Eu não sei vocês, mas todos os livros que tem essas capinhas de fora, eu sempre tiro quando eu tô lendo, porque elas ficam, né, você abre o livro, elas ficam sempre escapando para cima ou para baixo. Eu quero saber, ó, tiro e fico só com o livro em si. Sim, todos os livros são numerados à mão. Eu acredito que todos os livros desse selo são limitados em 1000 cópias. E quando acabou, eles lançam de novo? Sim e não. Isso é algo que atiça muito o colecionador e o gourmetizador, saber que, tipo, essa edição aqui, que eu tô na minha mão, por exemplo, ela acabou. Nunca mais eles vão lançar isso aqui. Então, quem comprou, comprou. Aí agora, sei lá, você pode estar vendo esse livro aqui, tipo, eles são caros. Não sei se são 100 e poucos reais, né, cada um desses. Mas possivelmente no Mercado Livre você pode estar vendo isso aqui sendo vendido, sei lá, por 300, 400 reais. O que acontece daí? Tem livros que vão continuar sendo procurados, né? Além das 1000 cópias. Aí eles, não é que eles colocam no selo ilimitada, mas eles colocam no selo acervo. Aí são todos assim, todos têm esse layout. Esse aqui, gente, na edição acervo, tem fitinha. E é uma fitinha também, né? Acervo Carambaia. A fitinha personalizada. Tipo, só isso aqui, você já vê que é... Tipo, não é exatamente gourmet a acervo, né? Não é capa dura, não tem ilustração própria. Mas é, tipo, a Todavia, né? E muitos das companhias das letras também,
é um projeto gráfico bonito, que já coloca na vizinhança da gourmetização. Então, qual é a minha avaliação final? Eu acho que tem espaço ainda para livros mais baratos, né? Para estudantes, para... Assim, tem alguns lugares que não tem livraria e a pessoa não gosta de comprar em internet. É interessante, né, ter alguns títulos no mercado, né, numa banca de jornal, apesar de que banca de jornal é uma coisa que vai acabar já já. Mas eu vejo sim esse negócio das editoras gourmet crescendo, né? Você vê o Clube da Literatura Clássica, você vê a Dark Side. Essas editoras elas estão crescendo, elas estão cavando um espaço para si. Esse espaço existe de pessoas que querem edições lindas, né? Porque elas podem baixar o livro e usar no Kindle, assim como as pessoas podem baixar a música ou ouvir nos serviços de streaming. Mas se for para comprar, realmente, você paga um pouquinho mais, né? Se você for de classe média ou rico, burguês safado, ou tiver, como eu, né, esse fetiche do gourmet, esse fetiche de um livro bonitinho, você paga um pouco mais para ter, né, uma edição de fato para deixar para os filhos. Ou se você não tiver filhos, para deixar para quem cuidar do seu espólio. Sejamos honestos, né, gente? Existe uma diferença entre isso e isso aqui. O texto pode até estar ali, mas... Mas é isso, gente. Muito obrigado por terem me acompanhado aqui no vídeo. Se vocês quiserem me seguir, agradeço demais me seguir aqui no YouTube para ver os vídeos que eu tô sempre produzindo aqui para vocês. E eu também tô no Instagram. Apesar de que lá o enfoque é um pouco diferente, eu posto todas as coisas que eu leio, ouço, assisto, eu posto lá com uma notinha e com umas poucas palavrinhas sobre. Então você pode ter um pouquinho, né, uns drops de cultura na sua linha de tempo, no seu feed do Instagram. No seu feed do Instagram. Se você curtir, pode ir lá. Meu nome é Yuri Cunha, esse é o Cultura Log. Muito obrigado.